Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Olha só, nós falamos hoje aqui na abertura do programa que dia 26 de junho, hoje, comemora-se o Dia Nacional do Diabetes, né? E o objetivo, gente, é conscientizar a população sobre a importância da educação e também prevenção da doença. E olha só, uma pesquisa do Ministério da Saúde indicou que entre 2006 e 2016, entre esses anos aí, foi registrado um aumento de 61,8% nos casos de diabetes aqui no Brasil, viu? Bom, então, para a gente falar um pouco mais sobre esta doença, para entender como ela se manifesta, nós estamos recebendo aqui no programa o doutor Henrique Eloy, que é gastroenterologista e é também cirurgião. Doutor Henrique, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, doutor Henrique, hoje um dia, então, para pensarmos um pouco nessa doença aí que assusta tantas pessoas, né? É verdade, hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Diabetes e, como você falou, o objetivo é a conscientização do povo sobre essa doença que é extremamente grave, frequente, que traz consequências extremamente fatais aos pacientes que não sabem o seu diagnóstico ou que também não são adequadamente tratados. Agora, quando a gente fala em diabetes, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é, na prática, no corpo de um paciente, essa doença? O que ele causa? Na verdade, nós podemos dizer que a glicose é o combustível do nosso organismo. É o que vai fazer com que o nosso organismo tenha energia para funcionar. O diabetes é simplesmente uma alteração do metabolismo dessa glicose, desse combustível, o que vai fazer alterações que aumentem essa glicose no nosso organismo. O que acontece é que o aumento da glicose no nosso sangue, que aí sim chamamos de diabetes, tem consequências fatais, às vezes, para o nosso organismo. Então, nós temos que fazer um diagnóstico precoce desse aumento da glicose, saber por que ele aconteceu e, especialmente, prevenir e tratar adequadamente o diabetes. Agora, como que esse diagnóstico precoce, como o senhor bem disse, como que ele pode ser feito? Nós temos que colocar em mente que o diabetes, em cerca dos 10%, ele tem uma origem familiar. Genético, então. Genético. Se você já faz parte de uma família que tem uma tendência ao diabetes, você tem que ficar atento desde criança para a possibilidade de você vir a desenvolver o diabetes. Esse diabetes que ocorre em crianças, nós chamamos de diabetes tipo 1. Geralmente são diabetes que são mais graves, que com certeza necessitam de insulina, porque a característica desse tipo de diabetes é justamente a falha na produção de insulina dessas crianças. Esse tipo de diabetes, como eu disse, representa, felizmente, algo apenas em torno de 10% dos casos de diabetes. Os outros 90% são o que nós chamamos de diabetes tipo 2, são aquele diabetes que aparece numa idade mais avançada e que normalmente estão associados à obesidade e os maus hábitos de vida, principalmente sedentarismo e dieta não saudável. Então são esses os dois tipos de diabetes que nós temos, o tipo 1 e o tipo 2. Exatamente. E a diferença é essa, o tipo 2, então, ele surge mais tardiamente. Exato. O tipo 1, ele caracteriza desde criança pela deficiência de produção de insulina. Sim. E o tipo 2 é geralmente associado com a obesidade, em que a produção de insulina no nosso pâncreas não é suficiente para a demanda que um paciente geralmente obeso vai necessitar do seu pâncreas. Agora, o tipo 1, então, geralmente é ligado a crianças, filhas de pais que já têm diabetes. Isso. O tipo 1 geralmente é mais relacionado a famílias que já têm a história de diabetes, tá certo? Então, nesse caso, nós temos que ficar bem atentos desde o início. Se você tem uma família de diabéticos, desde criança, então, temos que ficar atentos à possibilidade de desenvolvimento desse diabetes do tipo 1, que, como eu disse, é o diabetes mais grave que tem. Tem que ficar atento não só a pai, mãe, tios, avós também, doutor? Também. Qualquer familiar é importante. Se é um familiar que é portador do diabetes tipo 1, é extremamente importante ficar atento à possibilidade dessa criança vir a ser diabética também, especialmente pai e mãe. Agora,
tem algum sintoma? A gente falou que é uma doença silenciosa, né? Mas tem algo que a pessoa pode sentir no dia a dia que leve ela a acreditar ou procurar um profissional da área de saúde pensando no diabetes? Exatamente. Como você disse, é uma doença silenciosa. Muitas vezes demora-se fazer o diagnóstico porque as pessoas não estão atentas aos sinais que o corpo dá de um possível diabetes. Esses sinais são, geralmente, uma polifagia, ou seja, o aumento do apetite, um aumento da sede, tá certo? Um emagrecimento inexplicado, mesmo a pessoa comendo exageradamente, ela emagrece. E é repentino esse emagrecimento? Aos poucos. Por isso que muitas vezes a gente fala que é uma doença silenciosa. Exatamente. Porque a pessoa não vai custa imaginar, perceber. né? A pessoa custa perceber. Certo? Outro sinal muito importante, infecções de repetição. Porque o diabetes, nós sabemos que também predispõe ao aparecimento de infecções de repetição. Qualquer tipo de infecção? Qualquer tipo de infecção, tá certo? Então, são esses os sinais mais importantes e mais frequentes que nós temos que ficar atentos de um possível aparecimento do diabetes. Agora, existe, além dessa questão genética, existe um perfil de pessoas mais específico, né? Que é o perfil-alvo aí da doença? Geralmente assim? a questão genética é isso que nós falamos. São pessoas mais jovens, pessoas mais magras, tanto que o emagrecimento é um dos sinais. Esse é o típico perfil da pessoa portadora do diabetes tipo 1. O tipo 2, justamente ao contrário. São pessoas mais, idade mais avançada e especialmente pacientes obesos. A obesidade e o diabetes, elas andam de mãos juntas. Como você bem disse, o Ministério da Saúde alertou pelo aumento que apresentou o diabetes de 2006 a 2016, em 61% o aumento de casos de diabetes. Nesse mesmo período, a obesidade aumentou em 60%. Então, as cifras são exatamente iguais. Isso quer dizer que as duas doenças, elas andam de mãos juntas. Na medicina, nós temos um termo que nós costumamos usar com muita frequência, que é a diabesidade. É a somatória do diabetes com a obesidade. Então, ficar atento à balança e ao peso. Sempre, né? A obesidade hoje é um dos principais fatores para o aparecimento do diabetes tipo 2. As outras causas são muito pouco frequentes, mas a obesidade é a principal causa. E como a obesidade vem apresentando um aumento expressivo, ela está trazendo junto com ela um aumento também expressivo dos casos de diabetes nas pessoas adultas. Agora, doutor, essa quantidade grande de casos, né, que a gente disse, o senhor, né, confirmou, como que a gente pode explicar isso? Falta informação ainda para as pessoas? Eu acho que falta muita informação. Tanto como eu disse, né, é uma doença realmente silenciosa, mas se as pessoas tivessem consciência dos sinais e sintomas, né, precoces dessa doença, ela poderia realmente ser diagnosticada precocemente e tratada adequadamente desde o seu início. Então, falta realmente informação para a população em geral e, especialmente, quanto à prevenção do diabetes, né? Da importância de se ter uma dieta saudável a vida inteira e, em especial, os malefícios do sedentarismo. Ah, pois é. Às vezes as pessoas têm uma dieta, mas esquecem da atividade física. Como nós falamos, a história familiar, a herança genética não tem como mudar. Não tem como mudar. É aceitar a realidade e cuidar, né? Cuidar. Mas o seu estilo de vida você pode mudar. Isso. Então você pode focar em ter um peso normal durante toda a vida, ou seja, evitar a todo custo o aparecimento da obesidade e também evitar o sedentarismo, porque a dieta não saudável associada ao sedentarismo fatalmente vai acarretar um aparecimento do diabetes na idade mais avançada. Ou seja, o diabetes tipo 2 a gente pode evitar e o tipo 1 pode manter controlado, evitar as complicações. Exatamente. No tipo 1, que como nós falamos, nós não temos como interferir no aparecimento, nós podemos controlar, principalmente não deixando essa pessoa ficar obesa, portador tipo 1, e também ser ativo fisicamente. Com certeza isso vai melhorar e muito o risco do aparecimento de complicações desses pacientes. Nos dois casos, alimentação e atividade física são extremamente importantes. São extremamente importantes. Como eu disse, nós não podemos interferir na história genética, nós não podemos interferir na idade, mas podemos interferir no nosso estilo de vida. Sim. Agora, doutor, quais são as consequências para uma pessoa que já tem a doença e caso não siga as recomendações médicas, não faça um tratamento adequado? O que pode acontecer com essa pessoa? As consequências não são boas, né? O diabetes não tratado ou não adequadamente
o tratado com medicamentos, ele pode trazer consequências muito graves. Existe sempre uma associação do diabetes não tratado com complicações impactantes, como cegueira, amputações de membros, principalmente pernas, e até mesmo mau funcionamento renal, levando essa pessoa à necessidade de fazer diálise para o resto da vida. Porém, essas complicações são complicações que estão presentes em torno de 20% e não levam, geralmente, ao óbito dessas pessoas. As principais causas de óbito da pessoa portadora de diabetes não tratada adequadamente são os problemas cardíacos e cerebrais. 80% das mortes dos pacientes portadores de diabetes não devidamente tratados ocorre por infarto e derrame cerebral. Ok. Agora, e os tratamentos no mercado? Quais são eles? Em alguns casos também é necessário um procedimento cirúrgico, né? Exatamente. Os tratamentos medicamentosos estão muito bem estabelecidos. Nós temos uma gama muito grande de medicamentos via oral que podem ajudar no controle do diabetes. E naqueles tipo 1, em que realmente não existe produção de insulina, nesse caso, infelizmente, há a necessidade de usar insulina diariamente o resto da vida. Os outros procedimentos visam evitar justamente a obesidade, que é um gatilho para o diabetes. Então, nesses casos, nós temos realmente medicamentos, nós temos procedimentos endoscópicos, como colocação de balão ou até mesmo costura do estômago para endoscopia. E, hoje, nós sabemos que a cirurgia bariátrica é um dos principais pilares do tratamento do diabetes, principalmente do tipo 2. Tanto que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela está orientando para que seja realizada a cirurgia bariátrica em portadores de diabetes que ainda não apresentam uma obesidade tão avançada. Porque os benefícios dessa cirurgia em evitar que essa pessoa se torne obesa são imensos, principalmente para prevenir as complicações cardiovasculares desses pacientes. Ok. Doutor, nós temos algumas perguntas aqui. Vamos ver se dá tempo pelo menos de uma, né, gente? Olha só, o Augusto Vilela, lá do Barreiro, ele participa e ele quer saber o seguinte. Existem alguns alimentos que ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue, que podem auxiliar aí no tratamento do diabetes. Ele quer saber da alimentação ali no tratamento, no controle. Então, vamos lá. Principalmente os alimentos com fibra. Os alimentos com fibra comprovadamente diminuem a absorção de glicose, então vai diminuir também o nível de glicose no sangue. Hidratação é fundamental. Muita água. Muita água, principalmente pela função renal. Os alimentos ricos em fibras que realmente vão diminuir a absorção de glicose. O contrário é o que é o mais importante, é o que não deve ser ingerido com frequência. E os carboidratos entram nessa listinha? É um dos principais vilões, né? Vamos dizer, tirando os doces, que são altamente glicêmicos, que têm uma carga glicêmica muito grande, os carboidratos também são. Então, uma alimentação com excesso de carboidrato, com certeza, vai trazer um malefício para o paciente em relação à sua taxa de glicose. Lembrar que nós precisamos de carboidratos. O carboidrato é fonte de energia para o nosso dia a dia. Não dá para cortar totalmente. Não dá para cortar totalmente, mas não pode exceder também. Agora, aqueles pacientes que fazem controle do carboidrato, eles podem não ter que usar insulina? Tem uma pergunta também aqui da Adelaide Maciel, lá do bairro Carlos Prates. A necessidade de insulina é muito individual, depende de inúmeros fatores. O não uso, vamos dizer assim, de carboidrato pode ajudar, mas dizer que só por ele vamos evitar o uso de insulina é muito complicado. É um acompanhamento muito individualizado. Exatamente, né? Porque cada pessoa tem os seus fatores individuais que vão interferir na necessidade ou não do uso de insulina. Tá certo. Doutor Henrique Eloy, agradeço sua vinda aqui no programa para falar de um assunto tão interessante que desperta a curiosidade de muitas pessoas, aquelas principalmente que já têm esse problema, né? Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. E você aí de casa, continue ligado aqui no Manhã da Piedade. Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos daqui a pouquinho.